Bora falar do live action de One Piece agora com spoilers. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, já fiz um vídeo falando do que eu achei do live action sem spoilers e agora é hora da gente falar desse live action com spoilers. Pra você que já conhece o mundo de One Piece através do anime e do mangá, ou pra você que só assistiu esse live action e quer saber um pouquinho mais dos segredos e dos mistérios, então fica aí que esse vídeo vai deixar você feliz, certamente. Primeiro de tudo, eu quero pedir pra vocês, se gostarem do conteúdo, curtirem esse vídeo aqui e também se inscreve no canal, porque durante a semana a gente vai fazer diversos conteúdos sobre o live action de One Piece e também sobre a história do anime e do mangá que tá rolando. Sobre o live action, a gente vai falar um pouquinho sobre os atores que podem chegar para interpretar Nico Robin, Vivi e tudo mais, sobre como fazer o Chopper, vamos explicar um pouquinho mais da cena pós-créditos que teve aqui nessa primeira temporada. Não foi depois dos créditos, mas funciona como uma pós-crédito porque ela é depois da trama principal, né? Então a gente vai falar dela também de forma isolada, mas aqui a gente vai também já dar um contexto meio por cima do que significa essa ceninha para quem não conhece o mundo de One Piece também, então fica aí que esse vídeo vai te agradar. Vamos começar direto pela cena de abertura, a cena que todo mundo quer saber. Os fãs de One Piece estão estarrecidos aí com teorias em relação a uma pessoa que aparece no meio da multidão e que pode ser um personagem importante para o futuro de One Piece. Primeiro de tudo, eu gostei demais da narração do Ian McShane, que faz a narração. Ele será o narrador de todos os momentos épicos dessa série live action. O Ian McShane, pra quem não conhece, ele é o Winston de John Wick e ele também é um dos personagens principais e narrador de Deuses Americanos. Então o cara tem uma voz potente, combina bem, e esse comecinho já dá uma noção pra quem nunca viu One Piece de como esse universo é grandioso, né? E eu gostei muito do discurso do Roger e gostei muito dessa situação de mostrar diversos personagens que a gente vai reconhecer no futuro próximo. Pra quem nunca viu, depois que voltar naquela cena, vai lembrar, putz, esse cara é o Mihawk mais novo, nossa, esse ruivo aí com esse chapéu de palha é o Shanks, né? Então é bem legal essa cena em todos os sentidos, e pra quem já conhece, são aqueles easter eggs, e tem muito mais, né? Então eu já falei desses dois, o Mihawk jovem e o Shanks jovem aparecem ali vendo a execução do Roger. O Shanks aparece um pouquinho mais emocionado, o Mihawk aparece um pouco mais admirado. Inclusive, quando nós estamos saindo dessa cena, depois que o Roger foi morto e que começa a grande era dos piratas, a corrida pelo One Piece, onde os navios estão saindo de Logtown, dá pra gente ver o naviozinho do Mihawk, tá? O navio pequenininho não apareceu nas cenas do Mihawk lutando, mas dá pra ver neste momento. É um navio que só cabe uma pessoa, que tem um mastrozão grande assim, então depois assistam com mais atenção, na saída dos navios vocês vão ver o naviozinho do Mihawk lá parado. Agora vamos falar um pouquinho sobre outras personalidades que aparecem nesse momento que podem ou não ser pessoas importantes. A primeira delas é um garotinho loiro que tem um foco, quando tá todo mundo saindo, mostra um garotinho meio perdido ali. Eu acredito que esse garotinho possa ser o Smoker. O Smoker é um marinheiro que, por sinal, é ele que aparece de costas na cena pós-créditos dessa primeira temporada. No anime, a gente vê que ele tem o cabelo branco, se eu não me engano, a gente vê que ele tem o cabelo branco desde criancinha. Ele estava lá, ele viu essas últimas palavras do Roger e tudo mais. Ou depois, por circunstâncias aí, ele pode ter ficado com o cabelo branco, vou falar mais disso no vídeo que eu vou explicar pós-créditos. Mas esse garotinho pode ser ele, como também pode ser outros personagens que vão aparecer bem no futuro, do Flamingo, por exemplo. Mas eu acredito mais no Smoker. Uma outra pessoa que está levantando inúmeras teorias em relação a uma mulher, essa mulher que vocês estão vendo aí, que aparece com um certo foco. Na primeira vez que eu assisti, eu falei, estão dando foco nela, porque logo em seguida eles viram pro Shanks. Então eles começam focando numa pessoa e depois a gente vê a pessoa, o rosto realmente importante daquela cena, que é o Shanks. Porque eles fazem isso com o Mihawk, eles focam num cara X e depois eles viram pro Mihawk, né? Só que teve uma entrevista e o Iñaki Godoy tá falando das pessoas que a gente pode encontrar nesse momento da execução do Roger, e ele fala do Crocodile. I know a few. Mihawk, Crocodile, well... E aí tá todo mundo falando, nossa, o live action confirmou que o Crocodile é mulher no anime e tudo mais, porque é uma teoria muito velha aí de que esse Crocodile, quando ele era mais jovem, ele era uma mulher e aí ele trocou de sexo e tudo mais. Eu não acredito que eles confirmariam ou negariam uma possibilidade dessa na primeira temporada, no primeiro episódio da série live action, tá bom? O que pode acontecer, essa mulher ela pode ser o Crocodile da série live action, do universo live action, mas aí o Crocodile seria uma mulher. Pronto, acabou. Tá? Ele seria de fato uma mulher. Depois eu posso fazer um vídeo explicando mais isso com detalhes, pra quem não sabe quem é Crocodile, pra quem não conhece nada, depois eu explico melhor. Mas eu acredito assim, que se for ele,
Se essa pessoa aí for Crocodile, vai ser uma mulher na série mesmo, e aí sem problema eu acho válido. Ainda nessa ceninha, dá pra gente ver uma pessoa com um manto verde. Pra quem assiste o anime e o mangá de One Piece, eu acho que essa pessoa pode vir a ser revelada como sendo o Dragon. É um outro momento também, acho que depois da execução do Roger, ou antes de começar a mostrar o Roger subindo, que mostra uma pessoa com um capuz e um manto assim, todo verde. Então a gente tem que ficar bem ligado, e é aquilo que eu já falei no vídeo sem spoilers. No futuro, numa terceira, quarta temporada, quando tiver algum flashback de alguma pessoa importante, lembrando que viu a execução do Roger, a gente vai ver essa cena de novo, mostrando muitos rostos familiares. Inclusive, no meio da correria, tem um garotinho de cabelo azul ali, que eu acho que pode até ser o Bug, né? Ele não tem o nariz vermelho ali, então acho meio difícil, mas quem sabe, né? Bom, depois eu vou falar mais desse negócio do Crocodile ser mulher, de ser essa mulher especificamente, mas agora vamos falar de outros pontos desse live action aí. O primeiro que eu gostei de cara aqui é Iñaki Godoy como Luffy. Por quê? Porque ele está... ele representa toda a essência do personagem em diversos sentidos, além da interpretação, né? No cuidado do roteiro, e esse é um parabéns que vai para todos os produtores, os roteiristas, os diretores, todo mundo, né? Na primeira conversa com o Kobe ali, quando ele tá explicando um pouquinho do que é ser pirata para ele, o Luffy fala... Uma das primeiras coisas que ele fala pro Kobe: tudo é sobre a liberdade. E isso, quem nunca teve contato com One Piece vai percebendo que tudo pro Luffy é ser livre, né? Tá criando uma discussão aqui em casa, porque o meu pai falou, pô, ele só não deve nada pra ninguém, né? O meu pai começou a assistir agora, meu pai e minha mãe, eles estão no primeiro episódio ainda, eu tô vendo com eles, e já nesse primeiro episódio já causou algumas discussões desse tipo. E meu pai falou, o Luffy é assim porque ele não deve nada pra ninguém, né? Ele faz o que ele quiser, e é realmente isso. Minha mãe achou ele muito folgado, né? E o Luffy é folgado também, mas principalmente burro e livre, né? E aqui o Iñaki consegue passar toda essa essência. Ele fala pro Kobe, né? Tudo é sobre liberdade. E um outro ponto fantástico em relação ao Luffy é que ele nunca irá se meter no sonho de alguém. E a gente tem isso muito vivo e escancarado na cena que a Nami pede pra ele falar pro Zoro não enfrentar o Mihawk. O Luffy fala, Zoro, eu te recomendo a não fazer isso. Aí depois ele para por aí e a Nami fala, você não vai fazer mais nada pra tentar impedir ele? E ele fala, eu nunca vou me meter no sonho de alguém. Eu não gostaria que ele fizesse, eu não gostaria que ele morresse, né? Mas eu nunca vou me meter no sonho de alguém. E isso também é muito importante pra gente entender o Luffy. Todos que estão com ele, da tripulação do Chapéu de Palha, tem um sonho grandioso, um sonho que é assim, uma parada que eles só vão alcançar estando todos juntos. E o Luffy nunca vai colocar o sonho dele na frente do sonho de um companheiro, né? E esses companheiros também não, eles nunca vão colocar o próprio sonho na frente do sonho de um dos outros que estão ali. E é por isso que a formação dessa família que é o bando do Chapéu de Palha, ela é muito importante para a história funcionar, e aqui nessa primeira temporada ela é feita de forma fantástica. Então quando o Luffy fala isso pra Nami, a gente já, até arrepio aqui. A gente entende o que é a importância do sonhar, né? Então, o Kobe quer ser um marinheiro? Mano, não desiste do seu sonho. Você vai ser um grande marinheiro. Vai lá e faz acontecer. O Luffy quer ser o rei dos piratas? Todo mundo fala que ele não vai conseguir, dá risada, não sei o que. Isso não abala ele nem um pouco. Ele não fica bravo, não fica nada. Ele continua com aquele sorriso no rosto. Porque ele sabe o que ele quer e ele sabe o que ele tem que fazer pra chegar lá. E nesse momento do Zoro, ele também sabe que o sonho do Zoro é ser o maior espadachim do mundo. E se o Mihawk é o maior espadachim do mundo hoje, ele é o objetivo do Zoro. Então, mesmo sabendo que o Zoro provavelmente perderia e corria risco de morrer nessa luta, o Luffy fala pra Nami, pra todo mundo que tá ali pra ouvir, eu nunca vou interferir no sonho de alguém. E não é só do bando dele, é de qualquer pessoa, né? Uma pessoa boa ali que tenha um sonho próspero, um sonho que não vai ferir outras pessoas ali. O Luffy não vai interferir nisso, e o Iñaki passa muito bem essa essência. Agora vamos falar rapidinho da Nami, depois eu vou fazer um vídeo falando mais de cada personagem, mas da Nami, porque pra mim ela foi a protagonista dessa temporada. Principalmente do meio pro final, é muito ali dela, e a Emily Rudd, ela é fantástica. Todos os Chapéus de Palha eles são muito bons, mas a Emily Rudd ela tem um destaque dramático porque ela tem a cena do Luffy Me Ajude e ela consegue entregar muito no drama. As facadas na tatuagem do Arlong, ela gritando Arlong e isso escalonando, né? Isso começa ao pouco. Quando ela vê que ele roubou todo o dinheiro dela, ela fica Arlong. E isso vai escalonando, e a gente vai sentindo, e a gente vai se arrepiando, a gente vai chorando, e a Emily Rudd conseguiu ir erguendo essa tensão, essa carga dramática aos poucos de uma forma também
incrível. Uma outra coisa que tem muitos comentários aí racistas nas redes sociais em relação a Nojiko. Desde o começo do anime, já dá pra gente ver que a Nojiko e a Nami não são da mesma etnia, tá bom, gente? É só você perceber ali. Então, a obra está mostrando isso de uma forma mais escancarada, mas não é uma mudança pra você se preocupar. Então, isso não deveria incomodar você. E se fosse também, e mudasse pra série, por que que isso ia te incomodar? O que a cor da pele da Nojiko vai interferir pra trama dela nessa história? Ela não é irmã biológica da Nami, todo mundo sabe disso. As duas foram encontradas pela Bell-Mary no mesmo lugar, na mesma situação, e foram resgatadas e criadas como filhas. Mas elas não são irmãs biológicas, tá bom? Então isso não interfere em nada. Então, gente, por favor, ai, não é fiel a sério, não sei o que, porque não cola mais, tá ligado? Todo mundo tá vendo que você está sendo simplesmente racista. Demorou? Então, vamos passar para o próximo tópico, falar de uma coisinha que eu não gostei, que é em relação às lições do Shanks. O Shanks, ele tem um papel de pai aqui pro Luffy. Gostei muito do ator, porque quando é pra ele passar aquele tom despojado, desinteressado e bêbado, ele passa. Mas quando é pra ele passar também aquela pegada de uma ameaça de um dos mais fortes piratas do mundo, ele também consegue passar. Então, nesse ponto, eu adorei o ator. E boa parte das lições que ele traz pro Luffy no anime, no mangá, estão presentes aqui. Mas tem uma que pra mim é crucial, que faltou. Eles tiraram do Shanks e entregaram pro Zoro, só que perde muito peso, e vocês vão entender o que eu tô falando. É o seguinte, na história original, um dos momentos ali quando eles estão lutando contra os ladrões, os bandidos da montanha ali, né, aquela treta do bar ali, que o Shanks limpa as coisas e tal, não sei o que, e depois começa a treta porque eles ameaçam o Luffy, vocês lembram disso? Essa treta, ela começa de forma violenta, quando um dos capangas dos ladrões da montanha aponta uma arma para a cabeça do Shanks, e o Shanks fala o seguinte: e neste momento o cara, tipo, o que você tá falando, não sei o que, e aí o Luke Ho vai lá e mata o cara. Beleza? Na série, isso foi adaptado como? Mostrando que o bando do Shanks está todo em sintonia. Então o Shanks aponta a mão de arminha pro cara e o Luke Ho atira no cara e o cara acaba morrendo. Só que o que é importante dessa lição que o Shanks passa? Quando você tira a arma da mão, você está arriscando a sua vida. É uma parada que reforça e mostra muito que o mundo pirata não é brincadeira e que as ações, elas trazem consequências permanentes, né? Você não tá brincando de apontar uma arma pra alguém só pra ameaçar. No mundo pirata não existe ameaça vazia. Se você faz alguma coisa, você tem que bancar o que você tá fazendo. E essa lição, ela é muito mais pesada no anime e no mangá, porque depois que o cara faz isso e não usa arma, ele morre, né? Ele toma um tiro e ele morre. Então, por isso que eu senti falta. Essa lição, como eu disse, ela é passada pro Zoro, porque quando o Zoro tá no bar e o Helmepo aponta uma espada pra ele, o Zoro fala, você não devia ter feito isso. Quando você saca a sua espada, você está disposto a arriscar a sua vida. É a mesma lição, só que o Zoro não mata o Helmepo, entendeu? Então essa lição, ela fica um pouco menos grave, ela fica um pouco menos, sei lá, chamativa. A lição principal que o Shanks passa pro Luffy, ela é mantida, que é aquela de quando ele perde o braço, justamente para que o Luffy entenda que ele não pode ser imprudente no mundo pirata, porque senão terão sim também outras consequências permanentes. O Shanks, ele podia lidar com aquela situação sem perder o braço, tá bom? Isso no anime e no mangá fica muito mais claro. Na história do live action ainda não ficou, mas depois, quando ele conversar com o Barba Branca, numa segunda temporada, vocês vão ver que vai ficar mais claro de que esse braço ele perdeu de forma intencional, para ensinar ao Luffy que ele não pode fazer qualquer coisa, que se ele quer realmente ser um pirata, ele tem que estar esperto sempre com cada movimento que ele fizer, porque tem coisa que não dá pra voltar atrás, tem coisa que não dá pra consertar, tem coisa que não dá pra remediar. Então essa lição, ela é mantida, e ele fala pro Luffy depois, né, só um braço, não tem problema, que bom que você está bem. Naquele momento em diante, o Luffy vai saber que qualquer ação dele vai trazer uma consequência. Quanto mais imprudente ele for, mais riscos as pessoas que estão ao redor dele vão correr. Então o Luffy vai se tornar uma pessoa melhor nesse momento. E a gente vê as lições do Shanks desde o começo. A única que incomoda é essa realmente da arma que passou pro Zoro, só que não tem a morte depois, né? Então ele explica uma consequência, mas essa consequência não vem, enquanto no anime e no mangá ela vem. A primeira lição do Shanks, quando a gente vê como o Shanks influencia o Luffy aqui no live action, isso é muito bom, né? O Shanks tá lá descarregando o navio, ele acabou de chegar, a primeira cena que ele aparece, o Luffy fala, eu quero ir com você, quero virar um pirata, não sei o que. Aí o Shanks fala, ser pirata não é brincadeira e as minhas cicatrizes são provas disso, né? Ele fala da cicatriz tripla que ele tem no olho. E aí o Luffy, bebezinho, criancinha, né? Bebezinho não, criancinha, já entende o quê?
Se eu tiver uma cicatriz, eu mostro que eu posso ser um pirata. E ele vai lá e ele enfia a faca na cara. Nesse momento, minha mãe deu um grito e falou, esse moleque é louco? E aí, tipo, eu vi que, mano, tá certinho, porque sim, o Luffy é louco mesmo. E aí o Luffy entendeu errado, é a história por trás da cicatriz que importa, aí o Shanks vai dando essas lições, então o Shanks mentor, o Shanks inspiração pro Luffy, ele tá quase perfeito. Pra mim só faltou essa ceninha, por quê? Porque a morte do Capanga que aponta a arma pra cabeça do Shanks, depois do Shanks falar isso, é muito importante para entender a gravidade de você cometer atos que você não está disposto a bancar depois. Outra coisinha que eu achei fantástica são os cartazes de procurado, né? Quando o personagem apresenta, é introduzido, o cartaz dele aparece. Dois em especial que mais me agradaram foram o do Roger, porque não mostra a recompensa dele, a gente só vai conhecer a recompensa do Roger muito lá pra frente, e do Mihawk. O Mihawk também é uma das maiores forças desse mundo pirata. A recompensa dele está retirada pela marinha, porque ele é um Shichibukai, ele é um corsário, ou seja, ele é um pirata que trabalha para a marinha, né? Não trabalha para a marinha especificamente, mas ele tem um acordo com a marinha. Quando a marinha precisar, ela chama o Mihawk e o Mihawk ajuda a marinha. Enquanto isso não acontece, ele faz o que ele quiser. Então ele não é um procurado, certo? Ele é livre para fazer as atividades piratas dele e tem outros 6 corsários, outros 6 senhores da guerra, piratas poderosos, que têm essa permissão da marinha. Então esse ponto dos cartazes, quem teve essa ideia está de parabéns, foi fantástico. E isso da marinha e de trabalhar com alguns piratas aí, também é muito bom para outro ponto que é muito, muito bem feito aqui, que é a relação do Kobe com a marinha. Porque da mesma forma que o Luffy tá trabalhando para mudar a imagem que as pessoas têm dos piratas, não porque ele quer isso, né, mas simplesmente porque ele vai ser ele não vai sair fazendo mal. Pirata pro Luffy não quer dizer saquear, não quer dizer oprimir, não quer dizer roubar. Pirata pro Luffy quer dizer ser livre, fazer o que quiser, né? A primeira fala dele, como eu já falei aqui, é tudo sobre liberdade. Então, a gente tem esse lado do Luffy e nós temos o Kobe entrando na marinha, achando que a marinha é aquele lugar onde vai proteger todo mundo, cuidar de todo mundo, e já de cara ele vê um líder de quartel ali corrupto, que é o Morgan's Mão de Machado, e depois ele vê a marinha também brigando num bar ali, e o Zoro protegendo a menininha. Então ele já vai começando a se desiludir. Mais pra frente ele vê o Garp falando com um pirata, fazendo negócios com um pirata. Então a gente vê muito interessante a forma que o Kobe tá vendo tudo isso e a forma que ele reage também. Em relação ao Garp, pra quem assiste só a série, ficou uma impressão dele funcionar meio também como um marinheiro não corrupto, mas também não é esse ideal aí de clareza, de transparência e de honestidade. Mas não é isso, gente. O Garp, ele começou igual o Kobe, ele fala isso pro Kobe, né? Só que aos poucos ele foi se moldando para que ele possa realmente ter um impacto. E aí ele explica, eu já recusei várias vezes a promoção de cargo, porque se eu aceitasse eu teria que seguir as normas deles. E sobre isso especificamente eu já expliquei no vídeo completo que eu fiz sobre o Garp, mas se você quer ver esse vídeo e só viu a série, não viu o anime, não viu o mangá, cuidado, porque lá tem uma porrada de spoiler, porque eu tô falando de tudo que aconteceu com o Garp até o atual momento do mangá de One Piece. Então tá acontecendo muita coisa lá. Você vai entender melhor o motivo do Garp não ter aceitado promoção, o que ele teria que fazer se ele aceitasse, mas tem muito spoiler lá de coisas que ainda não aconteceram, tá? Então assista por sua conta e risco. O Garp, ele entrou na marinha com a mesma motivação do Kobe. Só que ele foi moldado por todo esse mundo que não é um mundo preto e branco, né? Não é um mundo onde você sempre vai saber qual a melhor forma de agir. E o Kobe tá completamente focado num lado aqui e ele vai aos poucos também vendo tudo isso. Só que o Garp vê no Kobe alguém que pode continuar o legado dele e alguém que pode mudar ainda mais as coisas. O Garp já é parte de uma mudança, só que essa mudança tem que continuar com uma nova geração, e ele vê no Kobe tudo isso. Existem coisas primordiais do mundo de One Piece que essa série trabalha muito bem nesse começo. Uma dessas coisas é a vontade herdada. Alguém teve uma vontade um dia e essa vontade foi passada para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, e a vontade herdada ela nunca vai morrer. E o que está acontecendo aqui com o Kobe e com o Garp é exatamente isso, né? O Kobe ele vai aos poucos convivendo com o Garp, pegando muito do que o Garp foi, do que o Garp ainda é. O Luffy convivendo com o Shanks também, ele vai herdando essa vontade de ser livre, de fazer o que quiser, de ir para onde quiser, de estar com quem quiser, né? Então é sempre muito bom a gente pensar nesse ponto da vontade herdada e ver como os personagens mais experientes moldam esses personagens mais novos. E em relação ao Garp e ao Kobe, isso começou muito bem.
E agora, chegando já no finalzinho desse vídeo que tá ficando muito longo, vamos falar em relação ao Arlong. O Bug, ele foi um dos personagens principais aqui, ele tá com aquele tom de comédia dele muito bom, CGI funcionou demais, inclusive eu achei melhor do que no anime a introdução dele aqui, porque é uma parada mais macabra, dele prendendo as pessoas e fazendo como se aquilo fosse um circo, com as pessoas tendo que rir, mas na verdade querendo chorar. Aquilo ali funcionou muito pra ele, tá? Eu gostei demais desse toque que a série deu. Mas falando do Arlong, que é o vilão principal dessa temporada, fantástico, tá? Porque o Arlong, eu já fiz um vídeo falando do Arlong, esse, se você só ver a série, pode assistir, porque tá bem legal, não tem spoiler, não, só mais sobre o passado dele, que é mostrado mais pra frente no anime, mas não é nada de tipo, putz, acabou com a história, não. É só pra você entender melhor o Arlong, tá bom? Então, o Arlong, ele é um homem-peixe, e os homens-peixe em geral no mundo, eles sofrem muito preconceito, um racismo assim, muito bruto, e eles são oprimidos pelos humanos. E o Arlong, ele cresceu vendo isso e indignado com isso, porque os homens-peixe, eles são fisicamente superiores aos humanos, então ele não suporta essa ideia, só que existem formas de reagir a esse racismo. Tem alguns personagens que querem viver em paz com os humanos, quer que esse racismo acabe e pronto. Todo mundo se entenda ali como iguais, que é a maneira certa de agir, né? Tanto os humanos estão extremamente errados, como a forma de responder do Arlong também está extremamente errada, né? O Arlong, ele é o oprimido que quer virar o opressor. Então ele pega todo esse ódio que ele viu a espécie dele sofrer, que ele sofreu, e ele transfere isso para os humanos. Por isso que ele mata a mãe adotiva, mas a mãe da Nami e da Nojiko na frente delas, sem o menor remorso, sem o menor cuidado com as crianças. Por isso que ele faz tudo o que ele faz, tratando os humanos ali como insetos mesmo, né? Não significa nada pra ele. Tirar a vida humana pra ele não traz nenhum remorso, né? Então, isso é muito bom, e a forma com que o Arlong mostra isso nesta primeira temporada do live action é fantástica. Ele conversando com o cara, com o marinheiro lá corrupto, e o cara fala, as pessoas, você é mais inteligente do que as pessoas falam que é. E ele fala, mas é por que você tá falando isso? Por conta do preconceito que vocês humanos fazem com a gente e tudo mais. Lá no Baratie também, que ele chega e fala para as pessoas continuarem comendo, e ele fala, a maioria da minha espécie estaria satisfeita só de sentar com vocês e comer de igual para igual, de servir os humanos e tudo mais. E ele olha pro cara que é o que trabalha na recepção do Baratie, que é um homem-peixe também. Então, isso é muito forte. E ele não, né? Ele quer oprimir os humanos da mesma forma que os humanos oprimem os homens-peixe. Isso justifica muito também ele cobrar dos humanos para os humanos simplesmente viverem. É algo que a gente vai ver mais pra frente, que é feito em uma escala muito maior. Então eu acho que o Arlong, ele inicia muito uma trama, ele inicia de uma forma muito melhor aqui do que também no anime e no mangá, uma trama que vai ser muito importante pro futuro. No anime, como a gente tem 1000 episódios, dá pra gente voltar toda hora, dá pra gente explicar algumas coisas que no começo não eram tão claras, tão nítidas assim, mas aqui na série eles já estão colocando isso desde o comecinho, porque já tem material de sobra pra você ver o que vai acontecer lá na frente. Então, esse caso do Arlong é um que eles mandaram bem demais. E ainda no Arlong nós temos uma referenciazinha ao Jinbe, né? Quando o Arlong tá discutindo com o cara da marinha sobre o preconceito, o cara da marinha fala, não, humanos e homem-peixe são iguais. O Jinbe é um Shichibukai, então esse Jinbe, que é um homem-peixe também, ele tem o mesmo cargo, digamos assim, do Mihawk, que é aquele espadachim que enfrenta o Zoro, que quase mata o Zoro. Ele é um corsário, ele pode fazer ações piratas, ele tem anistia, né? Ele pode fazer o que ele quiser, contanto que quando a marinha precisar, ele vai lá e atende o chamado. E o Arlong responde, o Jinbe é um cão do governo, um vendido de merda, ele não representa a gente. Exatamente assim é a relação do Jinbe com o Arlong no anime, no mangá. Então isso aí também tá perfeito e é uma referência a um personagem que vai ser muito importante para a história de One Piece, que já foi citado aqui. E para encerrar o vídeo, vamos falar rapidinho de outras referências. Primeiro, Baroque Works, né? Muita gente perguntou sobre aquele Mr. Seven que chega para falar com o Zoro. Ah, isso aí não tem no anime, isso aí não tem no mangá. Não tem, mas é citado. Quando o Zoro encontra todos os assassinos da Baroque Works mais pra frente, um deles fala, a gente tentou te recrutar, e o Zoro fala, aí eu matei o cara que veio atrás de mim. Então aqui na série isso foi mostrado, a gente vai ver isso mais pra frente. A Baroque Works também, ela é muito citada nessa primeira temporada. Quando o Garp tá indo atrás do Luffy,
né? O Bogard pergunta pra ele, a gente tem uma pista da Baroque Works? Ele, não, Baroque Works a gente tá caçando aqui, procurando agulha em palheiro, não tá fácil de achar. Isso aqui é algo mais concreto, é algo mais urgente nesse momento, né? E aí eles vão atrás do Luffy. Então já mostra também que o Garp está investigando essa organização de caçadores de recompensa, a Baroque Works. E a última das referências, último tema que vai ser tratado nesse vídeo aqui, rapidinho, é a tal da cena pós-créditos. Quem é aquele cara que estava sentado de costas, cabelo branco, fumando ali os charutos, que queimou o cartaz do Luffy? Ele é o Smoker. O Smoker é um capitão da marinha que, assim como o Garp, tem essa obsessão por pegar o Luffy, né? O Garp, ele acabou mostrando que era uma lição pro Luffy ver que ele tá num mundo perigoso, que ele tá por conta própria, que o Garp não pode proteger ele, mas o Smoker não. O Smoker não tem essa relação familiar com o Luffy, tá? Ele não é primo, não é irmão, não é tio, não é avô, não é nada do Luffy. Ele é bem mais jovem do que o Garp, inclusive, né? Ele é mais jovem que o Shanks também, então ele tá ali entre a idade do Luffy e do Shanks, e ele é um marinheiro que quer caçar o Luffy de qualquer jeito. Por quê? Porque ele teme também, o chapéu de palha, vocês já puderam perceber que o chapéu de palha ele é muito importante para esse mundo. Quando o Garp fala pro Bogard, a gente vai atrás de um pirata que roubou um mapa para a Grand Line usando um chapéu de palha, o Bogard já sai correndo, né? E esse chapéu de palha ele assusta muita gente, e o Smoker é um cara que também tem essa obsessão pelo Luffy de que assim, o Luffy não pode seguir mais pra frente. Que se o Luffy chegar na Grand Line, fudeu, né? E aí lá na Grand Line, se o Luffy chegar em determinado lugar, fudeu, a gente tem que parar ele aqui. E tem diversas pessoas ao longo do caminho do Luffy que vão fazer isso, mas nenhuma delas vai conseguir. E é por isso que o Luffy ele também é tão cativante, né? Seja pirata, seja marinheiro, você acaba entendendo o Luffy e você acaba gostando dele. Por quê? Porque ele sempre vai fazer o bem, né? Na maneira dele, ele não quer oprimir ninguém. Ele não quer escravizar ninguém, ele não quer roubar ninguém. Ele também não quer ser um herói, ele só quer fazer o que ele quer, sabe? Ele só quer comer, ele só quer se divertir, ele só quer ficar com as pessoas que ele ama. Então isso tudo é muito bom. E a chave de ouro é o Luffy errando o nome dos personagens. Por quê? Porque ele não sabe nome de ninguém, a não ser de pessoas que entram no bando dele, porque ele não se importa. Então quando ele chama o Bug de Boga, eu ri pra caralho, né? E isso é muito dele, tá ligado? Ele não vai lembrar o nome das pessoas, por mais importante que seja ali naquele momento, ele não vai lembrar. Ele só vai lembrar o nome do Shanks, que tem essa importância pra ele, do Garp, que é família, e dessas pessoas que entram para o bando dele, que ele chama pro bando. Inclusive, a forma com que o bando todo se conversa, com que as pessoas vão se juntando, se conectando com o Luffy, ela é muito natural, ela é bem mais dinâmica do que no anime e no mangá, são 8 episódios pra adaptar, sei lá, uns 80 capítulos ali, um pouquinho menos, mas ela é orgânica e ela não é forçada. A gente entende como eles estão se amando muito como família, como eles passam de uma hora para outra a se preocupar um com o outro, sabe? Então, por isso, essa primeira temporada do live action de One Piece me encheu de expectativa pro futuro. Eu acho sim que a Netflix vai renovar, não renovou até o momento que eu tô gravando esse vídeo, porque a Netflix ela costuma às vezes fazer isso, né? Ela deixa a série pegar o máximo de hype que ela tem no lançamento, e aí quando a audiência começa a diminuir, ela vai lá e renova. E aí a pessoa que fala, não vou assistir porque vai ser cancelada, ela vai lá, já renovou, vou assistir. Aí sobe de novo. Então, quando a onda de audiência tá baixando, a Netflix renova, essa onda dá um upzinho e depois ela volta naturalmente e gradualmente a descer, que é o que acontece com todas as séries. O One Piece está sendo um sucesso até o momento, né? Tá batendo diversos recordes da Netflix, então não tem por que anunciar a renovação agora. Pode ser que nos bastidores eles já estejam trabalhando com isso, né? Só não foi anunciado ainda. A gente tá em greve, também não é um momento para começar a falar sobre isso, mas eu acredito que daqui, sei lá, um mesinho, vamos dar um mesinho aí pra Netflix, um mesinho já tenha essa renovação, a confirmação de uma segunda temporada, onde aí a gente vai ter Nico Robin, Vivi, Chopper e muitos outros personagens, Doutora Kureha também, e muitos outros personagens importantes pro mundo de One Piece chegando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aqui, pede tema também. Você gostou de um personagem específico? Você quer entender alguma coisa específica do live action de One Piece que você não sabe porque não acompanha anime e mangá? Pede aqui que a gente faz, tá bom? Não esquece de curtir, mandar pros seus amigos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.